Bom dia, gente bonita. Desculpem o atraso hoje. Eu até tentei entrar às 11h11, mas nós ficamos sem internet. Então estamos chegando agora, esperando aí o Alê enviar o pedido de autorização para a gente colocar ele como participante. Acabou. E, Ale, vamos entrar no Face agora, tá bom? Não esqueça de tirar o som do Face, tá? Olá, bom dia. Tudo bem, gente? Fala um pouquinho mais alto, tá, Ale? Sim, sim. Falarei. Ok, É, entrando no Face agora, então. tá bom. Sua câmera no Face tá meio rosto, tá? Pronto, melhorou? Melhorou. Oi, Oi, gente querida, Pri, sejam bem-vindos. Estamos começando. Perdão aí pela demora um pouquinho. Martinha, que legal. Suspire Merengue, quem é? Seja bem-vinda. Então, vamos lá, vamos começar. Hoje, vamos mais uma vez falar do corpo, né? E de como a gente pode ajudá-lo nesse momento, principalmente, gente, começando pela respiração, a importância da respiração e tudo que ela pode fazer com a gente, né? Fazer a gente olhar para o nosso interior. Então, Ale, passo a palavra, vamos começar. obrigado, Sandra. Então, gente, o que nós conversamos aqui, né? Nós vamos falar um pouco sobre a respiração. Então, quando a gente fala de respirar, é um ato, é um ato natural, né? Nós normalmente nem pensamos nisso, né? Existem momentos em que a gente faz uma respiração consciente, forçada, né? Tal. Então, a ideia central é a gente falar um pouquinho sobre a importância de respirar, né? Então, a gente tem dois aspectos principais. Um primeiro é o fisiológico, o corpo, né? E explicar o que é a respiração, como funciona esse processo, o que ela influencia, né? Que grupos musculares participam, tal, um aspecto um pouco mais técnico. Dali a gente fala um pouquinho sobre como isso é tratado no Ocidente mesmo, né, em algumas técnicas, como a bioenergética, dá uma ideia geral, né, da linha do Lowen, né, o Reich já falava disso, e, e a importância que ela também tem em outras formas de entendimento do corpo, né, como a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda. Né, a gente vai dar essa ideia geral, e depois vamos falar um pouquinho sobre o corpo em si, articulações, músculos, tendões, né, essas tensões que, que, que a gente conversou na última live, né, de posição, de modo como o corpo acaba se ressentindo, né, dessa questão de, da mudança da rotina, né, e até é bom para quando voltar a uma rotina nova, né, diferente talvez, tem essa consciência também, né? Que a gente acaba esquecendo, tá? Então, assim, primeira coisa que eu queria falar, Ale, que só um minutinho, deixa eu só perguntar. Gente querida, o som tá bom aí? Vocês todos estão ouvindo bem? No Face, no Insta? Elaine, dá um ok para nós, por favor. é importante. Ah, e bom dia, né, pessoal, que está chegando agora, né? Estamos aqui, o Alexandre e a Sandra, estamos aqui conversando um pouquinho sobre essas questões do corpo, com ênfase na respiração, tá, joia? Então, obrigado, gente, estamos dando feedback aqui do som, obrigado, Rina, Thaís, minha prima, oi, Thaís, tá? Estamos também no Facebook e no Instagram, tá? Então, vamos lá. Então, gente, o que é respirar, né? Como funciona? Por incrível que pareça, a inspiração, ou seja, a entrada do ar, ela é a parte que a gente que é ativa, que a gente faz, né? Então, quando a gente contrai o diafragma, o pulmão enche de ar, né? Na verdade, ele nunca esvazia, sempre é um ar residual, tá? Mas ele se torna pleno de ar. E a hora que nós simplesmente relaxamos, principalmente o diafragma, por pressão negativa, o ar sai, tá? Então, a expiração, ela é o relaxamento do diafragma, tá bom?
não só do diafragma. Existe uma musculatura ao lado, né, do peitoral aqui, que também participa da respiração. Do exercício que a gente vai fazer, vocês vão perceber quanto nós utilizamos ou não, ou melhor utilizamos, né, com mais potencial esses grupos. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Para que a gente respira? Né? Parece idiota a pergunta, mas não é. Né? É para possibilitar trocas gasosas. Então, quando expiramos o ar, né, ele tem uma porcentagem de oxigênio, e esse oxigênio vai participar lá dentro das células no processo de geração de energia. Na verdade, ele não gera energia, não queima açúcar, mas, bom, em suma, né, a nível celular. Então, nós precisamos abastecer nosso corpo com oxigênio, tá? Para que seja garantido o funcionamento do organismo. Segundo ponto, existe uma coisa que é, vamos dizer assim, o refúgio do funcionamento da respiração e de outras ações do corpo, do metabolismo, do funcionamento, que é o gás carbônico. Então, ele é expelido na hora que a gente expira. Tá? Então, essa questão é um pouco assim, a noção geral do que é a respiração. Então, nós temos as fossas nasais superiores, né, o nariz, que a gente percebe, né? Então, tem os pelos, o muco, que segura, né, as partículas, a sujeira. Nas fossas nasais, o ar ele é umedecido e aquecido. Aí ele desce por faringe, laringe, traqueia, brônquios e chega nos alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas. Perfeito? Tá? Isso é uma visão geral. As trocas gasosas. Tá? Então, oxigênio absorvido e gás carbônico expelido. Tá? Muito bem. Por outro, dentro do Ocidente também, a importância da respiração na questão, digamos assim, emocional. Né? Vamos usar um termo bem amplo aí. Então, existem... isso é trivial, né? Quando a pessoa está ansiosa, nervosa, a gente fala naturalmente. Calma, respira. Né? Respira. A pessoa está muito alegre, eufórica. Calma, respira. Me conta o que aconteceu. Né? É assim que a gente fala. Tá? E essa questão ela é mais bem estruturada, não é tão simples assim, na linha da bioenergética. Né? Então, a bioenergética, né? Falando aqui um pouquinho. Então, para quem entrou agora, estamos falando sobre respiração dentro da visão mais ocidental, fisiológica, e agora dentro de alguma linha aqui. Né? A bioenergética surgiu com Alexander Lowen, próxima metade do século XX, onde ele trabalha a questão de bloqueios, né, de musculatura, e esses bloqueios vão fazer a constituição da pessoa, né, de uma coisa que nós chamamos caráter. Então, essas tensões musculares levam à formação de couraças, né, isso já era uma ideia do Reich, que foi mestre, até analista, terapeuta do Lowen. Então, esses bloqueios do corpo se dão, e a principal ferramenta, além de exercícios, é a respiração, né? Porque na visão da bioenergética, tudo é pulso, tudo é um pulsar, né? Quanto mais amplo e pleno essa extensão e distensão, relaxamento e contração, quanto mais pleno é isso, mais plena é a pessoa, né? Pelo corpo e psique, né? Então, essa ideia, né, de separar corpo e mente e tal não vale aqui, né? Não vale em lugar nenhum, mas a gente separa, tá? Então, assim, dentro da bioenergética, a respiração é fundamental, tá? A plenitude de respiração. Bom, falar um pouquinho aqui, Sandra, da medicina tradicional chinesa, e você fala um pouquinho da ayurvédica, tá? Acho que tá legal. Então, de modo bem resumido, nós temos duas fontes de energia na medicina tradicional chinesa. Só um minutinho, Ale. O pessoal do Face está me dizendo aqui que o som está dando eco. Isso realmente às vezes acontece. Por mais que a gente queira, a gente quer atender todos vocês, colocar no Face e no Insta, mas por mais que a gente queira, às vezes acontece esse eco. Então, a minha sugestão é quem pode, passa para o Insta. Aqui no Insta, pelo que o pessoal está falando aqui, o som está excelente. Nos perdoem, a gente tenta atender vocês, mas às vezes dá e às vezes não dá. E aqui está tudo, estamos só com um canal de som, então não, é algum
ou algum outro problema que eu não realmente é difícil dizer. Quem Muito bem. souber, a gente está aqui aguardando. Se alguém tiver uma ideia de como resolver esse problema da microfonia, a gente agradece muito. A gente deixa o canal do Face sem som e o do Insta com som, mas acontece ainda assim a microfonia, não sei por quê. Tá. Muito bem, gente. A gente vai tentando aqui, tá? Então, desculpem aí, mas a gente vai aprendendo aqui. Muito bem, gente. Na medicina chinesa, então, retomando, né? A gente falou um pouquinho dessa questão da visão ocidental. Na medicina tradicional chinesa, nós temos uma energia que é ancestral, que ela vem literalmente que é hereditária, né? Energia do pai no sentido yang e da mãe no sentido yin. Então, essa a energia ancestral é a que se mantém, né? E quando a pessoa, quando ela se esvai, né? A pessoa morre, né? Então, e a qualidade de vida depende muito da manutenção dessa energia ancestral. Porém, existe uma outra energia que é adquirida. Ela vem também desse aspecto yin e yang, tá? O yang, o yin é a alimentação, né? Então não é só a qualidade, é o tipo e a energia da alimentação. E o yang é a respiração, né? Então é a qualidade da respiração, né? Da plenitude. E isso vai ser metabolizado dentro da visão oriental nessa energia adquirida e essa outra energia ancestral vão manter o nosso corpo. Então, tanto na questão mais dura da fisiologia ocidental, biomédica, quanto numa visão na linha energética e assim como na medicina tradicional chinesa, a respiração é fundamental, tá? Aí, Sandra, um pouquinho da visão indiana. Ainda continuando pela medicina chinesa, então o chinês diz assim, pelo a energia celestial, é assim que eles chamam. O que é a energia celestial? É esse primeiro inspirar da vida, né? Então, ao nascer, quando a gente dá a nossa primeira respiração, a gente ganha todas essas energias que nós vamos chamar de vitais e que depois se transformam em uma, que é a chamada energia da vida, que o Alê falou muito bem, esse pulsar, o ir, o vir, o contrair, o expandir, o inspirar, o expirar. Então, agora usando um pouquinho da Ayurveda e, enfim, de todas as filosofias orientais que falam desse sopro, desse hálito onde tudo começa, ao nascer, a gente recebe 3 grandes energias que vão alinhar a vida. Então, a gente recebe de Deus o que quer que o Criador represente para você, e não estamos aqui falando de nenhuma religião ou filosofia, a gente está falando da criação, criando a criatura, né? E a cocriação. Então, de Deus a gente recebe essa energia dessa coisa chamada centelha divina. Então, a partir daí, nós temos a consciência, e a consciência de que estamos vivos. Recebemos mais uma coisa chamada alma, corpo sutil, enfim, tudo isso. Dos pais, nós recebemos toda a fonte de orientação, todo o suporte e características que vão nos levar aos ancestrais. E dos ancestrais, recebemos nossos grandes dons e defeitos. Tudo isso entra com a primeira respiração e vai abrir, então, a energia do rim, já que o rim, dentro da medicina chinesa, é para nós a ancestralidade. Dentro da yoga, de outras filosofias da Ayurveda como um todo, a gente vai receber, então, aqueles 3 grandes, as 3 grandes qualidades, dependendo, inclusive, do mês que a gente nasceu, qual era a energia que estava no ar, primavera, verão, outono, inverno. Há muitas aí filosofias colocando o momento do nascimento e a relatividade com tudo isso, né? Então, para o yogi ou para a medicina ayurvédica vai ser vata, pita, kapha, para outras filosofias vão ser outras coisas, não importa. Tudo isso significa que nascemos. Estamos com esta energia vital que vai nos suprir, que vai nos manter, que vai agregar. E ela principalmente vai ficar aonde?
vai ficar na inspiração, o momento em que eu recebo toda a energia que vem de fora e coloco para dentro para movimentar. Tudo é vibração e movimento, então é para movimentar as energias que estão à minha volta, no universo, na mãe natureza, para dentro. E fico lá dentro, levo para onde tem que levar, né? A gente tem a importância do ar, né? Da oxigenação, seja ela cerebral ou física, que o Ale explicou muito bem aí com a fisiologia. Fico um pouco, né? E ao expirar, levo para fora o ar que eu não preciso mais ou que não tem mais para mim a utilidade da vida. Mas serve para as plantas que vão pegar. Então, inspira aquela coisa que a gente aprende na escola: inspira oxigênio, expira gás carbônico, seja lá o que for, e a forma como a gente vê isso. A respiração. Então, há filosofias que dizem assim: quando a gente nasce, a gente dá a primeira inspiração, e essa só vai ser completada quando a gente morre, que a gente vai dar a expiração final. Todo o ciclo que acontece entre essa primeira inspiração e a expiração final é que a gente vai chamar de vida, vida plena dentro do corpo, a importância de respirar. Então, o Ale vai ensinar para nós, por exemplo, a inspiração em 4 tempos. Ela é muito importante na medida em que ela leva essa consciência para o corpo. E o Ale falou assim: por que a gente respira, né? Dentro da filosofia oriental, como um todo, em muitas técnicas, mas principalmente no yoga, a gente estuda assim: a gente respira para ter a consciência do corpo. A gente respira para ter a consciência do que nós estamos recebendo e do que nós estamos enviando. A gente inspira para ter a consciência da expansão. E a gente expira para ter a consciência da contração. Pega daí, Ale. Então, gente, a primeira coisa, primeiro, pessoal que está entrando aqui, gente, vamos, né, então, bem-vindos. Estamos falando um pouco sobre respiração. A ideia era até falar sobre articulações, mas acho que se a gente trabalhar bem esse tema, fica bem legal hoje, né? Como a Sandra falou, então, a primeira inspiração é o nascimento, a última é a morte, né? Então, existe um intervalo aí que é a vida, né? Então, vamos dar amplitude, né? E uma amplitude consciente, com percepção, né? Então, a respiração é tanto involuntária, e ela é controlada pelo sistema nervoso, né? Para manter, né? Então, mesmo que você não perceba, você respira com mais profundidade ou menos profundidade, sem a sua participação ativa. E também, por outro lado, você pode organizá-la, direcioná-la, comandá-la, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Mas antes, só percebam, se ajeitem na cadeira aí, né? Se só perceba quando você respira normalmente, sem forçar, tá? Então façam um segundo, percebam o que move no seu tórax, né? No seu tronco, na verdade. É mais o abdômen? É mais o diafragma? É mais uma respiração mais no peitoral? Tá? Então, existem esses 3 níveis de respiração. Então, a primeira coisa é a percepção da respiração. Tá? Há momentos que nós temos uma respiração mais abdominal, né? Você vê um bebê dormindo, um cachorro dormindo, eles têm uma respiração quase plena. Quase todo o tórax mexe, né? Todo o tronco mexe. Né? Então, às vezes é um pouco mais abdominal, às vezes mais no diafragma e às vezes mais no tórax. Tá? Então, observe. Eu agora, nesse momento, por estar falando, né, por estar articulando, minha respiração está um pouco mais torácica, né, um pouco mais aqui para o peito. Tá? Mas, normalmente, a minha respiração tende a ser mais na região do abdômen, do umbigo. Tá? Então, vamos fazer um primeiro exercício, gente. Como eu não sei como cada um está respirando, vamos começar pelo tórax. Põe as mãos no tórax, tá? Põe assim, sobre o peito. E tragam
tentem empurrar a mão. Então, a gente vai inspirar, eu vou falar o que a gente vai fazer, tá? Então, eu não vou tão corretamente porque eu estou falando, tá? Mas a gente vai inspirar e expirar sentindo a mão mexer, tá? Algumas pessoas vão ter dificuldades. Isso na bioenergética é uma região de tensão, de formação de uma couraça ou de uma tensão muscular. Mas vamos lá. Então, a gente põe a mão no peito e... Posso dar uma dica? Ao expirar, abre um pouquinho só a boca, deixa o ar sair pela boca. Isso. E aí vocês vão perceber, fazendo isso umas 5, 6 vezes, algumas pessoas vão ter muita facilidade, rapidamente enche, né? Outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Mas isso é uma respiração importante. Ela faz parte do processo todo, tá? Então, a gente vai fazer algumas vezes. Aí depois pomos a mão bem na boca do estômago, do plexo solar, aqui no diafragma. E fazemos a mesma respiração. Aí você percebe que muda, uma parte da caixa torácica mexe, uma parte do abdômen mexe, mas essa parte superior do abdômen, né? Ok? E depois, então fazemos algumas vezes. E depois trazemos para baixo do umbigo. Pomos as mãos abaixo do umbigo. Acho que eu vou ficar de pé um pouco para mostrar, né? Tá? Gente, com licença aqui. O layout não é muito bom, mas dá para ver bem. Então, a primeira foi torácica, a segunda diafragmal e a terceira abdominal, tá? E nós fazemos isso algumas vezes. Então, vamos lá. Primeira dica. Para algumas pessoas, isso pode dar um pouco de... até uma pequena tontura. É normal, gente. Respeitem seu corpo. Aprendam a fazer esse exercício, por exemplo, antes de dormir. Deita, põe a mão. Respeite. 3 vezes já foi suficiente? 3, 4 vezes? Não é um número, é um aprendizado. E depois de algumas semanas, você percebe que você consegue respirar com mais plenitude em cada um dessas áreas. Tá? Então, você consegue ter uma respiração mais completa. Então, para que isso fisiologicamente falando? Né? Como eu comentei, o diafragma, né, esse músculo que divide o abdômen do tórax, ele é ele é o principal. Mas a musculatura intercostal participa da respiração naturalmente. Quando nós fazemos uma respiração mais forçada, então, tanto inspirar quanto expirar, mas não a automática, nós utilizamos, então, se vocês inspirarem profundamente, você mexe até musculatura do pescoço, musculaturas das costas, né? Aqui não vou entrar no nome dos grupos musculares. E quando a gente expira forçosamente, você contrai muito a região de abdômen, né? Então isso participa de processo digestivo, melhora, né, o funcionamento dessa série de órgãos e vísceras aqui internas, tá? Então, aprender fisiologicamente, manter uma mais amplitude, né? Treinar é como são grupos musculares. Se você não usa, atrofia, né? Ou seja, perde a sua capacidade plena de uso, tá? E na linha da bioenergética, né? Ao fazer isso, você consegue diminuir tensões, né? Tensões nessas couraças musculares, nessas amarras, né? Que não permitem a plenitude da vida, tá? Ok? Então, só voltando aqui, que entrou bastante gente agora, então vamos só colocar, gente, bom dia a todos, Fernanda, Deia, todas as pessoas que acabaram de entrar, Luana, enfim, e a todos os que estão. Então, do que o Ale está falando? Então, hoje o Ale foi convidado especificamente para a gente poder continuar a dinâmica do corpo, vamos continuar fazendo sempre que possível, pelo menos uma vez por semana, a gente vai estar aqui, enquanto durar aí esse confinamento, levando tanto informação quanto conhecimento de alguns exercícios que a gente possa fazer e melhorar, inclusive, o nosso estado de bem-estar, né? Tirar a gente da ansiedade, enfim, de uma série de coisas. E o Ale estava ensinando uma respiração que é a consciência do corpo. Então, ela começa peitoral, depois ela vai mais diafragmática e, por último,
umbilical. Agora quem levanta sou eu. Não sei se vai ficar muito bom, mas eu vou tentar. Então, peitoral aqui, depois diafragmática, e às vezes a gente pode até, gente, levar para a costela, tá? E a umbilical, que é 2 dedinhos abaixo do umbigo. Não sei se deu para ver. Então, ficar aí fazer algumas respirações, e o Ale estava falando que isso às vezes pode dar oxigenação, excesso de oxigenação, sentimento de tontura. Não tem problema. E de qualquer forma, você pode dar uma paradinha, né, Ale? E depois continuar fazendo. O ideal, quando a gente está fazendo esse tipo de respiração, gente, para a louca não interferir, lembrando que a louca é a mente, conta. Vai contando. Então, vê um número que seja bom para você. Para mim é 10. Então, você põe a mão lá no peito e conta. 1, 2, 3. Inspirando, dá uma paradinha. E aí, expira, soltando pela boca devagar. Gente, todo esse processo é para ser feito devagar. Para você ter noção do seu corpo. Você pode fazer e dizer... Fazer uma gratidão para o corpo, dizer obrigada, meu corpo, pelo ar que entra, pelo ar que sai. Né, Ale? O Beto está dizendo que dá barato essa. A Marta está dizendo que dá Não, dá barato, gente, dá barato, dá barata. É bom, é bom, é bom. Gente, assim, esse é um exercício muito simples, muito básico, né? Porque é natural, né? É comum, é muito comum a gente não perceber a respiração. Nós não temos que ter consciência dela e percebê-la a todo instante, não é isso. Mas se nós permitirmos, né, que esses grupos musculares, falando bem fisiologicamente, sejam capazes de funcionarem mais plenamente, então nós vamos acabar tendo, durante, mesmo inconscientemente, sem o controle, né, passivamente, desculpa, não ativamente, né, passivamente, mais facilidade. Tá? É como um exercício de qualquer outro grupo muscular. Tá? No caso, a gente vai trabalhar essa região que é menosprezada. Bom, gente, existe um outro exercício que é respiração em 4 tempos. Tá? Que é bastante simples. Expira durante 4 tempos, segura o ar durante 4 tempos, expira, né, solta o ar durante 4 tempos e fica 4 tempos, desculpe, e fica vazio, né, sem o ar durante 4 tempos. Esse é um exercício um pouco mais forte, tá? Então, primeiro faço esses, mas eu vou falar como ele é, né? Quando eu bato aqui, vocês ouvem? Sim. Outra ponta, tá? Então, eu primeiro inspiro pelo nariz, né? Seguro, solto e depois mantenho vazio. E para que isso, né? Isso muda bastante fisiologicamente falando, esses teores, né, de gás carbônico e oxigênio no corpo permitem o fluxo do ar residual dos pulmões que eu comentei. Então, a gente, quando expira, a gente mantém ainda muito ar velho, né? Então, a gente não tem essa troca. É assim, o corpo funciona desse modo. E é por isso que muitas vezes, principalmente nos momentos de tensão, ou até recebendo um toque maior, a pessoa dá aquele suspiraço. Sabe? É aquele ar que a gente vai deixando guardadinho num cantinho aí de tensão. Esse ar residual se mantém, faz parte da estrutura do pulmão, mas ele também deve ser reciclado. Tá? Então, essa respiração em 4 tempos, fisiologicamente, tem essa característica. Na linha da bioenergética, tal, dos bloqueios, isso força, intensifica mais do que força é uma palavra pesada para isso. Ela intensifica a necessidade inconsciente até do corpo de reagir. Então, quando a gente segura o ar, ele se torna um pouco aflitivo, dá um pouco de aflição. Quando a gente segura o vazio, você busca a plenitude da respiração. Então, eu vou fazer o exercício e depois a gente explica, tá? Então, Até quantas vezes você quer que eu conte? Umas 6, 7?
Não. Vamos fazer 3 ciclos dessas de 4 só, tá? Tudo Tá. bem? Porque é só para demonstrar, né? E, gente, lembre-se, respeitem. Façam no seu ritmo, na sua profundidade e no número, né, na quantidade de vezes. Não é, gente, para sair carregando, malhando que nem um louco. É um aprendizado, é aos poucos. Vai ganhando-se amplitude e facilidade com o tempo, tá? Então, vamos lá. Até porque a grande consciência que a gente tem que ter quando faz essa respiração é de soltar. Soltar a musculatura do ombro, do pescoço, do peito. E não tensionar, né, gente? Eu digo assim, é como qualquer outra coisa que nós aprendemos pela primeira vez. A gente fica concentrado num aspecto, depois ele se torna natural. E aí você começa a perceber outras, ter mais consciência corporal mesmo. Olha, meu abdômen fica estranho, alguma região você começa a ter mais consciência, tá? Então, como ele funciona, tá? Vamos lá. Sandra? Não, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para. Não, peraí. Faça só 4 tempos, Sandra, por favor. Tá, desculpa. Porque 4. Tá eu, bom. eu, Estou falando muito, tal, não dá. Então, vamos Tá, 4 tá bom. de Então, respiração. Ah, vamos lá, mas senão eu vou ficar rouco. posso fazer uma brincadeira aqui? É só para o Alê ter consciência que aquele canudinho fumegante que ele usa faz mal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 1, 2, 3, 4. Para. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Para. 1, 2, 3, 4. Viu? Mais uma vez. Vamos lá. É que eu parei, você sumiu da câmera, eu ia falar. Desculpa. 1, 2, 3, 4. Para. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Para. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3. Para. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3. Para. 1, 2, 3. Inspira. 1. Senão a gente vai ficar. Acho que é legal. Acho que a dinâmica vocês pegaram, né, gente? Então vamos lá. São 2 exercícios, né? Para quem entrou agora. Um exercício de regiões, então tórax, diafragma e abdômen. Pode começar ao contrário? Pode. Com clientes eu falo que é o seguinte: eu observo a respiração dele e começo com o que é mais fácil. Se você tem uma respiração mais abdominal, começa por ela, depois vai. Não importa essa ordem, tá? O importante é ser de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Ah, mas eu tenho uma respiração mais diafragmal. Tudo bem. Depois de algum tempo você vai ganhando mais facilidade. Então a primeira são desses 3 níveis, a segunda é essa de tempo. E gente, respeitem seu corpo. Não tentem ir além. É como fazer academia. Você não começa pegando pesos muito pesados e 4 horas de academia, né? Você vai devagar e aí vai aumentando a sua capacidade. É igual, tá? E depois de um tempo, já fica uma dica para quem já faz um pouco disso, junte os dois. Você vai fazer 4 tempos torácicos, 4 tempos abdominais e 4 tempos, diafragmal e 4 tempos abdominal. Tá? E aí você tem... Mas é fazer acrobacia com bicicleta. Primeiro vamos aprender a andar, né? Meio com rodinha, depois vai tirando a rodinha, depois você vai ficando mais consciente. Tá? Então, gente, a ideia central desse nosso papo é falar dessa questão, né, de respirar. Aqui, por exemplo, eu estou falando muito rápido, então minha respiração está ruim, né, no sentido, para mim, né, porque a gente tem o tempo, tem o tom de voz, a posição de voz, mas se observem. Né, e vocês vão perceber, hortelã. Olhinho de hortelã vai muito bem antes da gente começar qualquer um desses exercícios, gente. No ambiente para aumentar esse fluxo, né, respiratório, tá? Então, então, gente,
um apanhado geral, né? A respiração, a vida se resume na primeira inspiração e na última expiração. Então, o que a gente vai fazer nesse meio tempo? Né? Viver. Viver, mas você pode viver pouquinho, né? O trivial, ou viver com mais amplitude, com mais profundidade, com mais clareza, com mais plenitude, né? E é essa ideia que a bioenergética passa, né? Então, e tem mais uma coisa aqui que eu acho muito importante a gente falar sobre a respiração. A medicina tradicional chinesa também fala disso, né? Então, a gente diz que os 5 elementos dentro da medicina chinesa, existe uma lei chamada lei de geração, onde um gera o outro. E a gente, tradicionalmente, um é mãe do outro, né? Então, é assim, ó, o estômago e o baço pâncreas são mãe do pulmão do intestino. e intestino grosso. Então, estômago tem que andar bem para que pulmão ande bem. E pulmão é mãe de rim. Então, essa trilogia fantástica, que é a terra, o metal e a água, é que mantém o ciclo vital, gerando a importância depois para a madeira e para o fogo, que é a consciência que vai alinhando a gente. É muito importante respirar, é muito importante fazer essa conexão em 3 tempos com o corpo, vendo tanto o nosso tórax, quanto o nosso abdômen, quanto o nosso umbigo lá embaixo, perceber o plexo solar, colocar as mãos na nossa costela e perceber essa entrada de ar. Então, para que a gente respira? Para viver. Qual é a forma que a gente vai viver? Então, ganhar esta qualidade neste momento, no planeta Terra, onde principalmente uma gripe pode se tornar uma coisa mais séria. E, enfim, a gripe, ela já é, pelo que é, ela já é um vírus que nos causa, enfim, mal-estar. Então, respira, gente. Respirar é importante. Começa a falar para você, a gente dá essa dica, né? Quando a gente começa a trabalhar com terapia e trabalhar com o cliente. Quantas vezes o cliente vai, sei lá, deitar na nossa maca, sentar, até para fazer um reiki, e muitas vezes ele vai ouvir, respira, inspira, expira. Às vezes o cliente está contando alguma coisa e a gente no meio do caminho já pede para ele respira. E respirar para quê? Para acalmar as tensões, para baixar nível de adrenalina, para viver, gente, com qualidade. Respiração é fundamental. Os cachorrinhos do Alê estão brincando de respirar latindo. Deixa eles, Alê. Eles têm todo o direito de manifestar a vida, né? Como nós também temos. A Martinha está falando assim, ninguém sai do ciclo nem do círculo. Você lembra disso? Que bom, que bom. Gente, acho que a gente já pode ir um pouco encerrando, né? A ideia dessa conversa era isso, né? Como a gente tinha até planejado em fazer as questões de articulação, né? Um exercício que a Sandra, né, vai Mas mostrar. eu vou terminar com o exercício de 9 palmos, como a gente chama, tá? Depois a gente Quando você trabalha está falando aí, eu vou me ajeitar aqui, tá? Então vamos lá. Algum exercício, como a Sandra vai mostrar, se você quer que esse exercício realmente chegue, atinja o que a gente quer, ele tem que ser também consciente pela respiração. Então, ela vai mostrar um exercício simples para o punho, por exemplo, e a gente fazendo esquece de respirar. Tá? Então, não funciona. Então, mesmo em qualquer prática, né? Então, de corporal, que seja, ela saiu do Face, o Face não vai rolar. Né? Então, gente, quem está no Face vai ter que migrar para o Instagram. Eu vou tentar deixar virar a câmera do Face para lá, porque a Cris e mais algumas pessoas não têm Insta. Vamos ver se vai dar certo. Legal. Então, e aí a ideia são um exercício, ela voltou ali,
é um pequeno, uma série de movimentações, né, que vai trabalhar principalmente articulações, alguns tendões, né, e com isso aumenta essa flexibilidade do corpo, causa um relaxamento, nos dá consciência corporal, porque fala, nossa, que dificuldade. Quando vocês fizerem, observem que, por exemplo, um pé mesmo, que ela vai mostrar um dos primeiros exercícios, às vezes você fala, nossa, com esse pé foi tão fácil, com esse para esse lado é difícil. Isso faz Você parte da... o meu corpo todo, Ale? Dá para ver sim. Tá, No Face não. tá. Então, Mas, apoio em algum lugar, é muito importante que você esteja apoiado, somente as pessoas mais velhas, cuidado. Mas, ó, minha mãe tem 89 anos e faz, tá? Então, e ela faz no banho, que foi o jeito que ela encontrou mais fácil de fazer. Então, a gente começa com o pé, ó. No Face eu não estou aparecendo legal, deixa eu passar aqui. Sandra, próxima janela, isso, perfeito, perfeito. Tá bom. Então, mãozinha aqui na janela e vamos lá. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. 9 vezes. E aí o que o Alê falou. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Ajuda, tá? 9 vezes. Aí, 9 vezes para a direita. Deixa eu só arrumar aqui no Face que não está aparecendo o meu pezinho. Tá cortadinho. Fica mais próximo à janela, Sandra, que já dá direitinho, tá? Oi? Fica bem próximo à janela, tá? Não vem, gruda na parede, tá? Gruda na parede, Sandra, que fica bom. Oi? Fica próximo à parede, o mais próximo da janela possível. Tá bom. Tava com ângulo, sim. Só tava cortando um pouquinho do pé no Insta. Tá? Bom, gente, então a ideia desses movimentos vão ser muito simples, dá para fazer. Né? Alguns alunos a gente já fez em aula, né? Eles ajudam a gente até essa aumentar, né? Melhorar as articulações, tal, e causa realmente uma sensação gostosa. Na bioenergética, embora não seja um exercício de bioenergética, ele ajuda a gente a ter essa consciência dessas tensões e potenciais couraças que nós tenhamos, tá? Agora a cachorro quer entrar, eu vou abrir a porta, gente. Com licença. Sandra, tá bom, Sandra. Vamos lá para a parede. Tá. Então, é isso aqui, ó. Voltando do princípio. Então, primeiro, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Inspira, expira, inspira, expira. 9 vezes. Aí depois, 9 vezes. Pezinho para a direita. Inspira, inspira. 9 vezes. Pezinho para a esquerda. E tem muito pezinho aí, gente, que vai dar creque-creque, né? É normal. Aí vira para o outro lado, 9 vezes. Para a direita, para cima, para baixo. Inspira, expira, inspira, expira. 9 vezes. Rodando para dentro, 9 vezes. Rodando para fora. Ale, voltou? Oi? Voltou? Tô aqui. A imagem está boa? No Face, os pés não apareceram. Agora que eu vi. Desculpa, Sandra. Tá. Então, vamos joelho. Vamos lá. Joelhinho. Então, pés bem apoiados no chão. E aí, ó. Para dentro, para um lado. 9 vezes para um lado. Depois, 9 vezes para o outro. E aí você pode, para os mais velha guardas, você pode usar a Gretchen. Conga, la conga, e ficar rebolando. Vamos lá. Depois, você vai pegar, ou você pega esta região, você pode pegar quadril, né? Ou você pega os rins. Eu vou fazer com os rins. Na verdade, é isso aqui, ó, gente. Por um lado, 9 vezes. E aí lembrar que você tem que inspirar profundamente.
e expirar profundamente. Observe que os pés se mantêm fixos, né? Se mantêm firmes, tá? O E objetivo... do outro lado, 9 vezes. Inspira, expira. Muito bem. E aqui, antes de fazer todas as posturas de tronco, você pode fazer as 3 respirações aqui, tá? Se desejar. Então, depois, aí você vai pegar com mãozinhas. Então, para cima, para baixo, para cima, para baixo. 9 vezes, tá? Depois, ó, você vai pegar a sua mão e não esqueça o dedão. E você vai alongar. Alongar e fazer esse movimento aqui, ó. 9 vezes. Depois, pega a outra mão. Mesma coisa, 9 vezes. Para alongar, principalmente, essa musculatura que fica aí no computador, no celular, tá? E aí, você vai para os ombros. Então, como é que é o ombro? O ombro é para trás. Nesse momento, Sandra, vou falar. Nesse momento, quando você põe o ombro para trás, você inspira. Quando o ombro vem para frente, você expira, solta o ar, tá? Se você faz isso, você ganha uma plenitude muito boa, tá? Tá. E aí, a mesma coisa trocando. Então, a gente foi com o ombro para trás, agora a gente vai com o ombro para frente. 9 vezes. Quem faz natação aqui já tem mais amplitude, né? Lógico. E, por último, você termina o pescoço. Então, você vai fazer um lado, para o outro. Um lado, para o outro. 9 vezes. Inspira, expira. Depois, para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. 9 vezes. E depois, girão. Um giro grande. Um giro completo. Nossa. Sandra, deixa eu falar. É importante nessa hora fazer devagar, fechar os olhos, que pode dar tontura. Fique próximo. Se eu fico muito tempo sem fazer, eu utilizo uma mesa, uma cadeira só para, né? Faça devagar, gente. E perceba, você, quando mexe o pescoço, faz uns creques também. Você sente, nossa, como aqui está pesado, está tenso. E você, às vezes, mal movimenta o pescoço. A amplitude é pouca, né? Escrever aqui que é relaxante esse ombro. E é mesmo. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? O que se faz? Né? O que acontece nesse momento? Então, você melhora tanto no punho quanto no tornozelo, né? Essas articulações aqui do carpo, né? Esses ossos, uma série de ossículos que tem aqui no punho e no tornozelo os ossos do tarso. Tá? E aí você ganha, alivia essas tensões, né? Evita, né? Ela não, assim, problemas de tendinite, síndrome do túnel do carpo, de pulso, ou mesmo de pernas. E vocês viram, não é nada, nenhum movimento que força, né? Não é um grande alongamento. Então, ele pode ser feito por qualquer pessoa, né? Ele traz essa flexibilidade, traz um tônus muscular, não é uma academia, tá? Então, gente, a ideia é, se você faz isso lentamente, né? E essa brincadeira demora 5 minutos, talvez, por aí. Se você faz isso lentamente, você percebe, nossa, como o meu quadril está travado, né? Como minha cintura está travada. Sandra saiu do Facebook. Como minha cintura está travada, como meu ombro está tenso, como meu pescoço está... Não vai. Né? Então, essa consciência, né, ajuda a gente a perceber onde estão bloqueios. E fazendo isso com a respiração, né, você alivia, distensiona esses bloqueios. Tá? A Sandra não está mais no Facebook, mas eu estou aqui, gente. Tá? Você sumiu no Facebook. Tá? Eu vou ter que entrar, meu computador perdeu, acho que a bateria e acabou a bateria. Eu vou ter que entrar para encerrar. Enquanto isso, fala mais um tiquinho aí, eu já entro. Tranquilo. Então, a ideia é
Não importa se você vai fazer um outro tipo de exercício, uma caminhada, uma academia, né, alongamentos que você já conhece, o ato de respirar dá plenitude a essa atividade. A, as limitações que devem ser respeitadas, que elas vão ganhando aos poucos, mas você vai vencendo as limitações aos poucos, elas nos ajudam a ter essa consciência. Nossa, olha, esse movimento aqui tá difícil, né? Olha, eu não consigo pôr a mão aqui. Quando eu faço esse determinado movimento X ou Y, eu sinto mais travado, menos travado. Ah, isso aqui é fácil, isso eu consigo, né? Então, essa consciência corporal te dá mais plenitude, mais, né, a ação aí, mais presença. Então, lembre, a vida começa com uma inspiração e termina com uma expiração. O jeito que a gente vai fazer no meio, a gente escolhe. Tá? Ale, muito obrigada, foi ótimo, a gente vai continuar, o Ale tem sempre coisas legais para nos contar, né, gente? E ensinar mais exercícios para vocês. Se você conseguir, encerra por aí o Face, tá? E turma do Face, não se preocupe que depois a gente sobe lá, tá? Para você, quem não conseguiu ouvir legal. E vou terminar, então, Ale, encerra lá, tá? No Face, se você quiser. Sair daqui, beijo para todo mundo, obrigado. Agora apareceu tua. Isso. Obrigado, gente. Prazer. Agora eu vou aqui falar com o pessoal do Face. Vou sair aqui do Instagram. Beijos. E aí, gente, eu vou deixar de novo, ó, lembra desse livrinho mágico aqui? Aqui, como a Ale falou bastante da respiração consciente, eu vou terminar com duas frases, três, na verdade, frases que eu acho super legais. Assuma a sua respiração e concentre-se inteiramente no ato de respirar. Sinta seu corpo expandindo a cada inspiração e contraindo a cada expiração. Sinta o fluxo do ar passando nas suas narinas durante a inspiração e a expiração. Sinta o ar entrando nas narinas, descendo pela garganta e penetrando nos pulmões. Tem um caminhão passando. Ao inspirar, sinta a expansão do seu corpo. Ao expirar, sinta a contração do seu corpo. Tome consciência dos momentos de pausa antes da próxima inspiração. Procure esvaziar a mente de pensamentos estranhos durante a inspiração e a expiração. Isso renova a nossa chama. Foi um prazer. Na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, amanhã estaremos aqui, bem possivelmente com o professor Nilson. Se ele não puder, com a professora Juliana, com qualquer um dos dois vale a pena. Então, como eu disse ontem, o nosso compromisso, o compromisso da Atma, enquanto estivermos nessa situação de confinamento, todos os dias a gente vai estar falando com vocês, tá bom, gente? Foi um grande prazer a todos. Diva, Marcinha, Tânia Dalcarobo, minha gata, adoro você. Isla Nunes, Karina, a Sandrinha, a Sandrona, Kátia, Luca, Grazi, um beijão no teu coração. Marcinha, Ana, Ralf, querido, Pri Ribeiro, Mariane, Silvana, O Poder do Tempo, Marta, Lídia, Ana, enfim, gente, Fernanda, Lu, Luciana, Luciane, Sandra Viana, Afronte 3, Keiko, Thaís, queridona, Quiropraxia, Nelson, Lia, Deia, querida, enfim, gente, beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Amanhã estaremos aqui. Amo vocês.